Oi, tudo bem? Belezinha? Esse vídeo ele é um corte do Enem 2024, segunda aplicação. Se você quiser ver a prova inteira, playlists por assunto, playlist do Enem ordenada por aplicação, ordenada por assunto, todos os links estão na descrição, beleza? Vamos para a resolução? Maravilha, questão 112 é física, passando, 113, questão 113, Enem 2024, segunda aplicação. Então a gente lê a chave, né? A menor área que o cidadão deve utilizar para a plantação de angico branco, deve ser uma árvore, né? Visando compensar as emissões de CO2, é mais próxima de. Então ele quer uma área para compensar as emissões de CO2. Questão de química, vamos lá, né? Então, após realizar, eu já destaquei aqui as coisas importantes, mas vamos lá, né? Após realizar uma inspeção veicular, um cidadão descobre que seu automóvel a gasolina emite anualmente 3.000 quilos de CO2, massa molar 44 gramas por mol. Então, deu duas informações importantes aqui. Pensando em compensar esse impacto, resolveu plantar árvores nativas do Brasil, eficientes na fixação, né? Vai remover esse CO2 da atmosfera, fixação do carbono, massa molar igual 12 gramas por mol. Então deu massas molares. Ao pesquisar espécies nativas para esse fim, encontrou os seguintes dados para as espécies nativas angico branco. Cada 1.000 metros quadrados de plantação dessa árvore correspondem a uma massa de árvore, então 1.000 metros quadrados tem uma massa de árvore de 3.520 quilos. Segundo, a massa arbórea contém 50% em carbono. Terceiro, apresenta boa adaptação à região. Então ele vai compensar esses 3.000 quilos de CO2 emitido pelo seu automóvel plantando angico brancos. Então a gente vai ter que fazer aqui uma estequiometria massa, sair dessa massa de CO2 e descobrir uma área em metro quadrado. Quando você for fazer isso aqui por regra de 3, vai ser várias regras de 3, vai dar muito trabalho, e eu não vou fazer por regra de 3, eu vou fazer por análise dimensional, que é convertendo unidades. A gente vai sair de quilo de CO2, vai para grama de CO2, saiu de grama de CO2, usa massa molar, vai para mol, saiu de mol de CO2, vai para mol de carbono, saiu de mol de carbono, vai para massa da árvore, sai da massa da árvore, vai para metro da plantação. Então a gente vai convertendo unidades até a gente sair de onde a gente foi fornecido, 3.000 kg de CO2, e qual vai ser a área compensada. Aonde que eu coloquei esse exercício? Cálculos químicos, teor de massa. Por que teor de massa? Porque o teor de massa na árvore é 50%. Então o teor de massa de carbono na árvore é 50%. Então 100 gramas de árvore tem 50 gramas de carbono. 100 quilos de árvore tem 50 quilos de carbono. 1.000 quilos, 1 tonelada, vai ter metade de carbono. Então eu posso usar esse 50% do jeito que eu quiser. Então é química geral, cálculos químicos, teor de massa. Dá pra você pensar que é uma estequiometria massa-massa, mas não tem reação química para ser estequiometria. Então não é um exercício de estequiometria, tá? É um exercício de cálculos químicos com teor de massa. É o começo, antes da gente entrar nas reações químicas. Vamos fazer as conversões. Para isso, eu vou colocar aqui algumas unidades que apareceu no texto. Então, o teor de massa de 50%. Coloquei em quilo aqui já para facilitar a minha vida. Então, em 100 quilos de árvore, eu tenho 50 quilos de carbono. Eu posso usar os 50 e os 100 assim, ou ao contrário. Mas é sempre 100 quilos de árvore para 50 quilos de carbono. Eu posso usar assim ou ao contrário nas minhas contas. Ele me deu uma relação. 1.000 metros quadrados de árvore tem 3.520 quilogramas de carbono? Não, 3.520 quilogramas de árvore. Então, isso é importante. Uma estudante aqui no canal perguntou assim, professor, quando você resolve, é legal colocar quilograma de árvore, quilograma de carbono? Sim. Por quê? É importante você colocar isso para você não confundir quilograma de carbono com quilograma de árvore. Então, para cada 1.000 metros quadrados de árvore, de plantação de angico branco, né? Não sei se fala ângico, não sei como é que fala, dessa árvore, você vai ter 3.520 quilogramas de árvore, não de carbono. E aí, o carbono se relaciona por árvore por esta outra relação aqui. Então, é legal você identificar quilograma de carbono, quilograma de árvore, para você não trocar, beleza? Então vamos lá, calculando a área de plantação via análise dimensional. 3.000 é o quê?
3 vezes 10 a terceira quilograma de CO2. Eu coloquei já o 10 a terceira porque vai ter muito 10 a terceira, 1000, vai ter as coisas aqui, eu já quis colocar assim. O que eu vou fazer? Eu vou passar isso para grama? Vou passar para grama. Por quê? Porque a massa molar está em grama. Então, a massa molar é grama por mol, não é quilograma por mol. Então, eu vou sair de quilograma de CO2 e vou colocar o quilograma embaixo e a grama em cima. Se eu fizer essa conta, eu corto a unidade de quilograma e vou para a unidade de grama. É só multiplicar por 10 a terceira, tá? Que aí você vai para grama. Agora sim, eu uso a massa molar do CO2 embaixo, tá? Eu não vou pôr 44 gramas de CO2 em cima para 1 mol de CO2 embaixo. Por quê? Porque eu quero cortar a grama de CO2 com 1 grama de CO2. Então, saí de quilograma, fui para grama, saí de grama, fui para mol. Agora, o que eu tenho? Eu tenho que 1 mol de CO2, quando ele é incorporado na planta, ele vira 1 mol de carbono. É uma proporção estequiométrica ali dentro da substância. Não é bem é uma proporção estequiométrica, mas é de elemento no CO2. Então, um CO2 tem um carbono, né? Então, 1 mol de CO2 está para 1 mol de carbono. Se você fosse fazer por regra de 3, você ia fazer um monte de conta doida, talvez chegar na resposta, mas não entende o que você está fazendo. Você está saindo de CO2 e indo para carbono, porque dentro de um CO2 tem um carbono. Agora eu vou para massa de carbono. O que eu vou fazer? 1 mol de CO2 eu vou colocar embaixo. Qual que é a massa do carbono? 12. Então, 1 mol de CO2 tem 12 gramas de carbono. Beleza? Então, a gente descobre toda aquela massa que ele emitiu. 3.000 quilogramas de CO2. Descobriu a massa em grama, descobriu a quantidade de CO2 emitido em mol, descobriu quantos mols de carbono tinha ali e descobriu a massa de carbono que tinha ali. Aquele carbono que está ali que vai virar árvore. E aí eu vou converter para quilo agora, porque a relação de teor de massa que eu vou usar está em quilo para relacionar aqui com a massa arbórea, tá? Então, não vou converter para quilo. Eu poderia converter para quilo, mas eu vou usar a relação de teor de massa diferente e vou converter a massa para quilo depois. Tanto faz o jeito. O importante é você ir convertendo as unidades até chegar onde você quer. Poderia converter a grama aqui para quilo, usar essa relação e depois usar essa daqui para chegar. Eu vou usar uma relação de massa, um teor de massa, numa relação diferente, porque eu posso usar do jeito que eu quiser. Eu não falei que eu posso fazer 50 quilos está para 100 quilos? Eu posso fazer 50 gramas de carbono está para 100 gramas de árvore. Então, aquela massa que ele emitiu em CO2, eu descobri aquela massa em carbono. Aquela massa em carbono vai ter que virar o dobro de massa de árvore, porque metade da árvore só é carbono. Então eu dobro, né? Multiplico por 100 dividido por 50 para cortar a grama de carbono, fui para a grama de árvore. A relação que ele deu metro cúbico e árvore está em quilograma. Então eu vou converter essa grama de árvore para quilograma. O que eu tenho? Eu coloco a grama embaixo. 1.000 gramas de árvore é 1 quilograma de árvore. Saí de grama de árvore e fui para quilograma de árvore. E eu tenho essa relação aqui, ó, na ponta da caneta. Olha aqui. Eu tenho esta relação aqui que ele me deu, que dá a área de plantação pela massa de árvore. Eu coloco aqui, 3.520 quilogramas de árvore tem 10 a terceira metros quadrados de árvore. Se você fosse fazer isso por regra de... Nossa, mas eu nunca ia fazer isso. É só você ir convertendo as unidades que você vai sair. Você coloca isso aqui em mente, ó. Eu tenho que sair de 3.000 kg de CO2 e chegar em metro cúbico. Vai convertendo, não confundir CO2 com C, não confundir o carbono com a árvore. Você vai convertendo aqui até chegar em metro cúbico. Por regra de 3, você teria que montar umas 5 regras de 3, ia ficar todo perdido. Num exercício escrito, por exemplo, Unicamp segunda fase, Unesp segunda fase, UERJ segunda fase, assim ó como é que fica bonito. Você identifica embaixo para o corretor, é muito 10, né? E aí a gente faz a conta. Vamos fazer a conta aqui, ó. Vou colocar, ó, 3 vezes 10 a terceira, 10 a terceira, que eu coloquei aqui, 1 eu não coloco, 12, 100, outro 10 a terceira, aí embaixo eu não coloco esse 1, coloco 44, coloco 50, coloco 10 a terceira e coloco 3.520. Então ficou todos esses números, cortou todas as unidades. Qual foi a única unidade que não cortou? Metro ao quadrado de árvore. Sobrou metro ao quadrado de árvore, que vai ser alguma da resposta. Esse 10 a terceira vai cortar com esse 10 a terceira. Esse 50 vai... Desculpa, esse 100 vai cortar com 50 e vai ficar 2. Aí o que eu vou ter aqui? Eu vou ter 3 vezes 12
vezes 2, aí 10 a terceira com 10 a terceira virou 10 a sexta, dividido por 44, esse 50 cortou, esse 10 a terceira cortou, 44 vezes 3.520. Você tá vendo que não tá parecendo uma conta fácil. Vamos continuar aqui. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 12, 72. 72 vezes 10 a sexta, dividido por 44 vezes 3.520. Nossa, tem múltiplo aqui? Não tem. Aí você vai ter que fazer a conta. Aí você olha para essa conta e fala assim, nossa, que conta difícil. 72 dividido por 44, aí eu chego num valor, divido por 3.520, multiplico por 106. Aí você faz de um jeito todo nada a ver, você chega em 464 metros ao quadrado, alternativa B, acabou. Tem como você fazer uma gambiarra aqui para você conseguir chegar mais perto da resposta do jeito mais fácil. O que você vai fazer? Ó, 72, 35, tá vendo que é perto? Vamos passar 2 zeros aqui desse 10 a sexta e virar isso aqui, ó. 7.200 vezes 10 a quarta, 44 vezes 3.520. Dá para simplificar, ó, 3.520 para 3.500. É o dobro aqui, ó, para dar 7.000. Praticamente, né? Se fosse 3.500 vezes 2 dava 7.000, aí você corta, vira 2. 2 vezes 10 a quarta é 20.000. Aí você divide 20.000, né? Que eu coloquei aqui. Você divide 20.000 por 44, pô, é bem mais fácil fazer 20.000 dividido por 44 do que fazer isso daqui. Aí 20.000 dividido por 44 dá 454 aproximado. 454 não tem nada aqui, né? Muito perto. Alternativa B marcou e acabou. Então, média para difícil. O quê? Isso aqui é difícil. Não é difícil. Não chega. Questões, assim, tem contas aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 multiplicações, 7 fatores. Mas não é uma questão difícil, é uma questão média para difícil. Você tem que ter essas sacadas, né? Tem uma conta chata aqui que você tem que fazer alguma gambiarra para você se virar. Mas não é uma questão absurda, como já apareceu em outros anos, questão com pureza e rendimento, que aí eu acho que complica bastante. Questão com gráfico, que pode te levar para o lugar errado. Então é uma questão média para difícil, né? De 0 a 5 eu classifiquei ela como 4 aí. Tá bom? Então, qualquer dúvida, deixa um comentário se você não entendeu aqui alguma coisa que eu fiz. Deixa um comentário para dar aquele engajamento. Indica para o seu amigo, se o canal estiver valendo a pena para você, que vai dar tudo certo. 2 sugestões aqui agora no final da prova. Esta questão aqui, ó, cálculo de economia na bauxita é uma outra questão do Enem 2024 com teor de massa. Então tem que saber trabalhar com teor de massa. E essa daqui é uma questão trabalhosa, com volume molar, com densidade, que eu mostro como resolver os exercícios dessa forma, por análise dimensional, é muito melhor. Então tem volume molar, tem densidade, seria uma questão aí com 4, 5 regras de 3 que você faz em uma linha. Recomendo muito. Beleza? Vamos para a próxima? Passando aqui.